Boa noite a todos. Antes de eu dar início, eu gostaria de cumprimentar a banca, professora Cláudia Lopes, professor Fábio Marques, professora Vanessa Sena, os meus familiares, meus amigos que estão aqui presentes. Agradeço a oportunidade e agradeço a presença de todos vocês. O tema do meu TCC é o papel do jornalismo em casos de feminicídio, como a imprensa seleciona os fatos para promover audiência. Esse artigo foi escrito por mim, Francisco Seixas, sobre a orientação do professor mestre Paulo Júnior Silva Pinheiro. Antes de eu dar início, eu separei 3 pontos interessantes da minha introdução, que eles vão dar luz posteriormente ao que eu vou falar. Eu inicio escrevendo que o papel do jornalismo evoluiu ao longo dos últimos anos, sobretudo com a chegada das ferramentas digitais. Por quê? Nós que somos comunicadores e futuros comunicadores, nós sabemos que o jornalismo nem sempre foi o que ele é hoje. Essa gama de evolução tecnológica, onde a partir disso nós possuímos as ferramentas digitais na palma de nossas mãos, como os portais de notícias, onde a gente sempre vê notícias factuais de forma rápida, e até mesmo os jornais impressos. Então, o jornalismo começou muitos anos atrás até chegar hoje, sendo aí, portanto, uma ferramenta importantíssima para a informação, para trazer as notícias. E sempre que há casos importantes, casos chocantes, esses casos midiáticos, a imprensa sempre busca, de alguma forma, estar sempre à frente daquilo para levar aquela informação em tempo real para nós que somos a massa, para nós que consumimos a informação. E quando se trata de casos como o feminicídio, que são casos que envolvem mulheres, não é diferente. Isso porque a imprensa sabe que os crimes que envolvem mulheres chamam a atenção da massa, que somos nós, causando-lhes o sentimento de indignação, ou seja, aquele sentimento de revolta. Eu preciso ler aquilo e eu preciso, ao mesmo tempo, me sentir indignado com aquilo que eu estou lendo. Por isso, optam por noticiar o feminicídio ao invés de escolher outras pautas. Ou seja, se dentro de um dia, de uma tarde, de uma noite, aconteceu vários fatos que precisam ir para a redação, casos como o feminicídio vão chamar a atenção da imprensa e, obviamente, vão virar pautas aí das manchetes de jornais. Quando esses crimes, que são selecionados pelas redações, eles são mostrados através da linguagem sensacionalista, as chances de ter um número de audiências são cada vez maiores. Ou seja, a imprensa vai selecionar os casos de feminicídio, vai colocar como manchete, muitas vezes, e, por fim, em uma linguagem sensacionalista, porque eles acreditam que através desse espetáculo, e essa palavra eu pego emprestado da professora Vanessa, porque ela usou comigo uma vez em uma disciplina, quando eles usam esse espetáculo para promover a audiência, é quando eles alcançam o seu objetivo maior, que é a comoção através de algo que choca a massa e modifica muitas vezes a opinião pública. Bom, os objetivos que eu utilizei para chegar na inscrição desse artigo, o objetivo geral foi mostrar o papel do jornalismo na cobertura dos casos de feminicídio. Ou seja, de forma ampla, identificar ali como é que esse papel, qual é o papel do jornalismo e a forma que ele contribui para alcançar a massa, tendo como exemplo os casos de feminicídio. Nos objetivos específicos, eu busquei identificar os critérios de noticiabilidade e o sensacionalismo, que são usados pelos veículos midiáticos como os precursores de audiência. E aí eu usei como exemplo o caso da Eloá Cristina, que é um exemplo de fato de feminicídio com o sensacionalismo. O tema proposto foi escolhido pelo meu desejo, o autor, no caso, em entender como a imprensa usa os critérios de noticiabilidade e o sensacionalismo na busca de audiência. Esse interesse ele surgiu exatamente no dia 8 de março de 2021, que foi o dia em que eu perdi a minha irmã, vítima de feminicídio na cidade de São Paulo. A partir daí, eu busquei entender como alguns casos de feminicídio eram noticiados, outros não, e a forma que ele era transmitido para as pessoas, para a massa. Da problemática, eu separei 3, as quais eu me aprofundei nos livros, qual é o papel e as responsabilidades do jornalista na cobertura dos casos de feminicídio, por que os critérios de noticiabilidade são usados para selecionar as pautas sobre feminicídio. Ou seja, não há uma seleção por acaso. Há fatores que justificam que essas seleções venham à tona. Então, ali, os jornalistas utilizam esses critérios de noticiabilidade, que eu separei 2 e vou falar posteriormente, para que essa matéria se torne pauta, para que esse fato se torne pauta e posteriormente uma notícia. E quais impactos que o sensacionalismo causa na opinião pública?
A metodologia que eu utilizei foi de caráter bibliográfico, pois aí eu recorro a autores que dão luz ao que eu escrevi, e vislumbra, no caso, os conceitos teóricos que levam a imprensa a selecionar esses crimes de feminicídio. E também ele entra com um breve estudo de caso, porque aí eu coloco a Eloá Cristina como um foco ali em um determinado momento da minha escrita. No caso, eu uso o exemplo dela para complementar a pesquisa. Antes de tudo, bem no começo, eu inicio falando sobre o movimento feminista e a imprensa. Eu acho isso muito importante porque o movimento ele surge para dar voz às mulheres que buscam por seus direitos. A gente sabe que custou muito tempo para que as mulheres pudessem ter o direito de votar, o direito de ir, o direito de vir, o direito de opinar e, sobretudo, o direito de viver. Essas mulheres, anos atrás, antes do século, por volta das décadas de 70, antes de 70, elas não poderiam se mobilizar, não poderiam expressar suas opiniões. Caso contrário, elas eram mortas. Então, custou muito, custou sangue, custou a vida de muitas mulheres para que os seus direitos pudessem ser respeitados frente a uma sociedade machista, uma sociedade sexista. E tudo isso surgiu aí, por conta do pensamento e a violência patriarcal, que se sustenta com estereótipos de gênero. Aquela ideia de que o homem é quem manda, o homem é quem determina, e o homem muitas vezes é o algoz, é o agressor, é o homem feminicista. E a imprensa ela vem para dar luz, para dar voz a essas denúncias. A imprensa ela fiscaliza e ela relata essas agressões. Ela escuta os dois lados, porque isso é dever do jornalista, mas ela busca sempre dar voz às mulheres, mesmo que muitas vezes seja recorrido aí à linguagem sensacionalista. E depois disso surge a aplicação de leis às mulheres. Eu iniciei falando aqui em um momento que, por volta de antes da década de 70, as mulheres elas não tinham esses direitos. A partir da década de 70, é criado esses movimentos feministas. E já ali no século XXI, em 2006, entra a Lei Maria da Penha no 7 de agosto, que é a Lei 11.340. Essa lei ela foi sancionada pelo então presidente Lula. E posteriormente que veio surgir a Lei do Feminicídio, no dia 9 de março de 2015. Então, entre 2006 e 2015, quando as mulheres eram mortas, eram assassinadas, a imprensa dava como um homicídio, porque a palavra feminicídio ela não era um complemento ainda, ela não entrava para dar esse nome específico. Então, as mulheres eram mortas, as mulheres sofriam um homicídio. Até hoje é falado, mas agora há um termo para isso e há leis mais contundentes que possam resguardar os direitos das mulheres, portanto, mostrar que elas precisam ser respeitadas. Então, crime de feminicídio é o homicídio, ou seja, não deixa de ser um homicídio, provocado pelo agressor decorrente da violência doméstica e familiar. Eu também falo sobre os aspectos e responsabilidades da imprensa. Quando o jornalista ele pega o fato, ele transforma em notícia e ele divulga para a massa. Em casos de feminicídio não é diferente. Ele vai apurar aquela informação, ele vai transformar aquilo em notícia. Alguns obedecem o lead, outros já entram com uma manchete extremamente sensacionalista e com uma linguagem totalmente diferente. Às vezes nem responde os porquês, as 6 perguntas, e já divulga aquele fato e pronto. Ele já é divulgado, ele já alcançou o objetivo que era a audiência máxima e está tudo certo. Alguns veículos pensam dessa forma. O trabalho do jornalista, no entanto, ele não deixa de ser útil. Portanto, ele precisa haver responsabilidade na informação e a transmissão dela. O jornalista pegou o fato, ele precisa se responsabilizar com aquilo que ele escreve para depois transmitir essa informação. E aqui já estamos chegando no sensacionalismo e a TV, como de fato esse sensacionalismo ele se agrega aos veículos de comunicação. Lembrando que não é só nas redes sociais onde a gente vê esse sensacionalismo, embora hoje seja muito presente através daqueles vídeos curtos que a gente vê no Instagram, por exemplo. Na TV ainda é muito comum, e até mesmo na rádio e em outros veículos de comunicação. Mas a televisão ainda é o forte. Inclusive a televisão é um dos meios de comunicação mais ágeis e prestigiados pela massa. Por isso que ainda há esse sensacionalismo muito presente na televisão. O sensacionalismo ele é capaz de atingir a massa, os telespectadores, influenciando-os nas tomadas de decisões e causando aquele efeito de choque. É quando o telespectador vê a cena, ele se solidariza com aquele fato e automaticamente ele já é influenciado, tendo aí às vezes até a sua opinião sendo modificada dependendo daquilo que ele assiste e daquilo que ele escuta, passado pelo jornalista e pelo veículo de comunicação. Então eu entro no caso Eloá Cristina e a imprensa. O caso Eloá Cristina aconteceu em 2008,
quando Lindenberg matou Eloá. Mas antes de ele matar Eloá, e na época era homicídio, não era feminicídio propriamente dito, ele usou e abusou junto da imprensa com o sensacionalismo. E tem um exemplo que os senhores devem ter lido no artigo, quando eu escrevo falando que a apresentadora Sônia Abraão, do programa Tarde é Sua, da Rede TV, conseguiu o número, junto com a sua equipe, do apartamento onde estava Eloá Cristina. Então ela liga não para falar com Eloá, mas para falar com Lindenberg, com o agressor. Porque o interesse da emissora, junto com a apresentadora, era mostrar para o Brasil e para o mundo que ela estava conversando com alguém a quem, através daquele diálogo, ela poderia libertar Eloá. Mas, na verdade, por trás daquilo, havia uma imagem sensacionalista sendo produzida, onde, enquanto ela falava dentro da emissora com o agressor que estava dentro do apartamento, embaixo, num prédio, tinha uma população comovida e várias câmeras filmando a cena onde aparece o agressor falando com a Sônia Abraão no telefone. E a Eloá, mais uma vez, sendo exposta, tendo a sua imagem exposta aqui fora por veículos midiáticos que visavam a audiência. Foi usado aí, então, os critérios de noticiabilidade, que aí eu separo a proximidade e a importância, critérios utilizados na seleção de fatos. Então, essa proximidade e essa importância de fatos, ela não está só nos casos de sensacionalismo. Mas aqui eu separo porque, naquele momento, isso era válido, isso era importante para eles. Não havia um outro fato que chamasse mais atenção. Até mesmo a morte de uma criança poderia ser relevante, mas uma morte de alguém onde você tinha um contato diretamente com o próprio agressor, para isso bastava para eles. Era isso que era importante. Portanto, teve valor notícia, teve critério suficiente que justificasse a ideia de que aquela pauta poderia ser vendida, poderia ser exposta. A audiência é mantida pelo sensacionalismo, isto é, pelas cenas espetacularizadas. Como eu falei, quando Eloá é vista fora do seu apartamento, aliás, na janela, o rosto dela é visto, naquele momento fotógrafos já estavam embaixo registrando aquelas imagens para posteriormente publicar em jornais, em revistas e nos canais de comunicação ao vivo. Entro aqui nas considerações finais dizendo que os crimes de feminicídio, eles são influenciados pelo patriarcado ainda presente na sociedade brasileira, numa sociedade machista, onde homens ainda acham que possuem e têm os seus direitos de falar, de impor, enfim, de mandar em mulheres que são propriamente livres hoje para fazer o que desejam, para opinar, para votar e para ser livres verdadeiramente, sem serem mortas por suas decisões e por ser quem são. A imprensa, ela carrega consigo a responsabilidade de ser atividade informativa, de fato. Ela é a prática experienciada pelo jornalista, que permite dar voz às mulheres. Então, independente se as mulheres elas estão sofrendo uma agressão ou se elas estão expostas em cativeiro, como foi o caso da Eloá, elas contam com a imprensa para ser o seu porta-voz. Surge aquela ideia de que mulher é um sexo frágil. Não é, mulher não é um sexo frágil, mas mulheres ainda precisam da imprensa para ser porta-voz em situações circunstanciais e pontuais, principalmente quando o assunto é feminicídio. E antes de feminicídio, quando elas são agredidas por homens violentos, que é o que dá indício e que surge como consequência para chegar ao feminicídio. Os critérios de noticiabilidade determinam um fato e o sensacionalismo promove o espetáculo das cenas a fim de chocar a massa. Essas foram as referências que eu utilizei, foram várias. Usei artigos científicos, usei autores como a Bell Hooks, a própria Constituição Federal, livros que ali o papel do jornalismo, o jornalismo sem papel também, enfim, foram vários, inclusive ali também tem abaixo as matérias jornalísticas do G1, da UOL, que noticiaram em 2008 e noticiam até hoje os casos de feminicídio, como por exemplo o caso da Eloá. Por fim, eu queria dizer que esse projeto escrito por mim, ele foi escrito, na verdade, em memória da minha irmã, Damises Roberta, que foi vítima do crime de feminicídio no dia 8 de março de 2021, dia em que o Brasil e o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher. Damises era mãe, era filha, era irmã e, sobretudo, mulher. Obrigado.